boa noite. Mochico Leste entra para a matriz energética do país com o maior parque solar com armazenamento construído até agora no país. Dois acidentes envolvendo pescadores no Soio terminam sem consequências graves. E volta a cheirar a pólvora entre o Irão e os Estados Unidos. Teherão anunciou que nas últimas 24 horas nenhum navio cruzou o Estreito de Hormuz e que disparou mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. O Petro de Luanda está a uma vitória de pentacampeão. Segunda-feira, 4 de maio. Desde que começou 2026, já se passaram 124 dias. Está a começar o Telejornal. Uma vez mais, muito boa noite. O município do Luau, na província do Mochico Leste, acaba de entrar para a matriz energética do país com a implementação de um parque solar fotovoltaico que promete transformar a vida da população local. O projeto vai beneficiar mais de 100 mil pessoas e empresas no leste de Angola, garantindo acesso a energia limpa e estável, além de permitir uma poupança anual estimada em 17 mil litros de combustível. O Presidente da República foi ao Mochico Leste prestigiar este ato. A reportagem na tela com o José Camangula. 3 momentos num único espaço marcaram esta segunda-feira a entrada em funcionamento do Parque Solar Fotovoltaico do Luau. Pelas mãos do Presidente da República, o corte da fita, o descerrar da placa e o acionar do botão, seguido da sirene, que simbolizaram o início da atividade neste projeto. Conhecer melhor a infraestrutura preencheu os momentos seguintes da presença do casal presidencial através de uma visita guiada à zona de transformadores e armazenamento de energia, a sala de comando e uma exposição fotográfica. De carro, o chefe de Estado e a primeira-dama da República constataram a área onde estão instaladas mais de 54 mil placas solares. É o município do Luau a entrar para o mapa das 60 localidades de 6 províncias do país, nomeadamente Biema, Lange, Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico e Mochico Leste, que terão centrais fotovoltaicas até 2027. O Executivo angolano tem vindo a fazer um grande investimento no aumento da oferta de 2 bens essenciais à vida das pessoas e ao desenvolvimento do país. Estou-me a referir ao aumento da oferta de água potável, uma vez que, como se diz, a água é saúde, a água é vida, e também a energia elétrica, porque a energia, portanto, representa o desenvolvimento de qualquer país. E nós estamos interessados em ter cidadãos saudáveis com o aumento da oferta de água e estamos interessados a trabalhar para que o país possa se desenvolver a uma velocidade que seja satisfatória nos próximos anos. Não pode haver desenvolvimento sem energia, não pode haver economia sem energia, não pode haver indústria sem energia, e nós queremos, portanto, atrair mais investimento, sobretudo no setor da indústria transformadora, para transformar os bens que a agricultura produz em bens de consumo para as nossas populações.
Portanto, essa tendência vai continuar a nível de todo o país, para as 21 províncias. E hoje, por maioria de razão, uma vez estamos a viver um momento em que os combustíveis fósseis estão, por um lado, escassos e, por outro lado, mais caros, cada vez mais caros. Tanto o investimento em fontes alternativas, que é o caso da energia solar, faz todo o sentido. Ali onde a energia da rede nacional não chegar, nós vamos encontrar como alternativa estes parques solares, sobretudo estes da última geração, que já compreendem o armazenamento da energia produzida durante o dia para que possa ser consumida 24 sobre 24 horas. O Presidente da República voltou a manifestar preocupação com a vandalização dos bens públicos, que condiciona o investimento de novos projetos com o refinanciamento do que já existia. João Lourenço lembrou que projetos como o Parque Solar Fotovoltaico do Luau é de todos e a sua proteção deve igualmente contar com todos. Não vamos pôr aqui o Exército, nem vamos pôr aqui a Polícia Nacional. É óbvio que deve ter alguma segurança, alguma empresa de segurança com um certo número de homens para proteger este objetivo econômico que acaba por ser estratégico. Mas a principal segurança deve ser a das comunidades. As comunidades são as que têm a maior responsabilidade em garantir que este tipo de empreendimentos não sofra vandalização. Os pais, as autoridades tradicionais devem, na comunidade, educar, sobretudo os nossos jovens, para a importância desses projetos que são para eles. Esse projeto não foi feito para mim. Este projeto foi feito precisamente, infelizmente, para as pessoas que, poucos, que venham vandalizar os mesmos. Portanto, a educação nas comunidades, educação e vigilância, não basta educar. É preciso educar e vigiar. Se algum jovem comparecer na aldeia, no bairro, com um painel desses, é evidente que roubou o painel. Então é preciso denunciar e repreender ou castigar esse mesmo prevaricador. Investir em infraestruturas em todo o país para acelerar o desenvolvimento continua a ser a prioridade do Executivo de João Lourenço, onde, a par da energia, a água, as estradas e outros, têm conhecido empreitadas que, de acordo com o Presidente da República, já beneficiam a população, ao referir-se à província do Mochico-Leste, depois de visitar as obras de asfaltagem de 2 estradas nacionais no Luau. O titular do Poder Executivo garantiu que o objetivo é ligar o litoral do país a esta província fronteiriça. Nós estamos a realizar o sonho de alargar a rede rodoviária nacional, coisa que vem sendo feita em praticamente todo o país. Leva tempo, leva o seu tempo. Portanto, se alguém disser, bom, o senhor Presidente diz que estão a fazer, mas a estrada A ou a estrada B ainda não está asfaltada, tem muitos buracos, está intransitável. É evidente que ainda existem essas estradas, mas existem cada vez menos, porque nós estamos todos os anos a reabilitar ou a construir novas estradas asfaltadas. O importante é fazer as estradas transitáveis, desde que elas sejam transitáveis, asfaltadas ou não, são sempre bem-vindas. Nós temos um país que é bastante extenso. Por isso, contamos com diferentes modos de transporte, o rodoviário, o ferroviário, o aéreo, o fluvial, o marítimo, diferentes modos. Todos eles são importantes, todos eles são necessários para o bem-estar das populações e para o desenvolvimento da nossa economia. O caminho de ferro de Benguela começa no Lubito, no litoral,
passa por aqui, portanto, em território angolano termina precisamente aqui na fronteira entre o Luau e o país vizinho, a RDC. Paralela à linha, sempre tivemos uma estrada que ia do Lubito ao Cuito-Bié, mas do Cuito-Bié para o leste do país sempre foi difícil circular por estrada, o que está sendo corrigido neste momento. Portanto, nós começamos aqui da parte leste, estamos a ir do leste para o oeste, ao encontro do Cuito-Bié, que está no centro do nosso país. Como viram, já temos 62 quilômetros de estrada asfaltada entre o Luau e o Luacano. Estamos a continuar essa obra para o Lumé de Cameia, Leua, Luena. Vamos ligar com a província vizinha do Bié, portanto, com Munhango, Coemba, Camacupa e com o Gibié. Ou seja, vamos ter ao lado da linha férrea uma estrada que vai sair do Lubito, do litoral, até aqui ao Luau, na fronteira com o país vizinho, a RDC. O Parque Solar Fotovoltaico do Luau, construído em 36 meses, vai produzir 32,2 megawatts picos de energia e tem capacidade de armazenar em baterias 79 megawatts-hora, beneficiando mais de 1.000 residências 24 sobre 24 horas. A jornada de trabalho do Presidente da República no Luau terminou com uma audiência concedida à Rainha Nhakatolo, sem ter transpirado nada à imprensa sobre a conversa durante o encontro, onde estiveram também a Ministra de Estado para a Área Social, o Ministro da Administração do Território e o Governador Provincial do Mochico Leste. Sebastião Solar, Bernardo, João, Yuri Dias e José Camangula, Luau. E já aqui disse o José Camangula que o parque fotovoltaico do Luau já injeta 32,2 megawatts na rede elétrica do Mochico Leste, levando luz, estabilidade e novas oportunidades a uma região que durante anos viveu dependente de soluções precárias de energia. A infraestrutura integra um conjunto de projetos pensados para levar energia a regiões anteriormente menos privilegiadas, encurtando distâncias entre o desenvolvimento e as comunidades. Esta imponente infraestrutura recorda-nos que governar é, acima de tudo, fazer acontecer. Tal como Vossa Excelência afirmou a quando da sua deslocação ao Kazombo, e eu cito: independentemente dos custos que venham a acarretar, decidimos que era o momento de dar este passo para levar o desenvolvimento às regiões mais distantes. Fim de citação. Com este feito, não é possível desenvolver uma cidade sem uma rede de energia elétrica eficiente e abrangente. Esta central fotovoltaica e a de Kazombo afirmam de forma inequívoca o compromisso do Executivo angolano em transformar regiões outrora distantes em espaços habitáveis, dignos e propícios ao desenvolvimento econômico e social. Para o Ministro da Energia e Águas, o parque fotovoltaico representa mais do que produção de energia. É um sinal claro da aposta do Executivo na diversificação da matriz energética e na utilização de fontes limpas e sustentáveis. Este projeto demonstra que o desenvolvimento não pode ser privilégio das cidades. O desenvolvimento tem de chegar onde as pessoas vivem, trabalham e sonham. Tem de chegar ao campo, às aldeias, às comunidades que durante décadas foram esquecidas. Estamos a afirmar que o interior do país conta, estamos a afirmar que o leste de Angola conta, estamos a afirmar que o povo do Luau conta. A eletrificação do Luau não é apenas um investimento local, é uma peça fundamental para o sucesso do corredor do Lubito. Sem energia não há logística moderna, sem logística não há desenvolvimento regional.
Com este parque solar, o Luau transforma-se num ponto de força e o corredor ganha competitividade, sustentabilidade e impacto social real. E a ambição não fica por aqui. O governante assegurou que novos projetos estão em carteira, reforçando o compromisso de expandir o acesso à energia em todo o território nacional. Este projeto insere-se num programa mais amplo de eletrificação de 60 localidades nas províncias do Mochico, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Bié e Mochico Leste. Nesta última província, deverão ser construídos, para além do Kazombo e Luau, sistemas fotovoltaicos igualmente nas localidades da Cameia, Luacano, Nana Candundo e Lumbala Kakenga. Uma grande oportunidade que nos foi dada. Efetivamente, nós somos uma empresa de infraestruturas. Desde 2017 que estamos na área das energias. A MCA começou esse percurso em 2017, em 2020 começamos com a construção de parques fotovoltaicos aqui em Angola, começamos com um portfólio de 7 parques fotovoltaicos, que é o Biop e a Baía Farta, que são já conhecidos, entre outros, e depois foi-nos dada a oportunidade de desenvolver este projeto nestas zonas rurais remotas. Com esta inauguração, o Parque Fotovoltaico do Luau torna-se o 5º empreendimento do género na região leste, iluminando não apenas casas, mas também perspectivas de desenvolvimento econômico e social. Sebastião Solar, Yuri Dias e Hermenegildo Olga TPA, no Luau. E o Presidente da República foi informado sobre o grau de execução física e financeira das obras de reabilitação das estradas nacionais 190 e 250 nos troços Luau-Kazombo e Luau-Cameia. Os projetos contemplam a asfaltagem de 247 quilómetros de via e estão orçados em cerca de 276 milhões de dólares, visando melhorar a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento do leste de Angola. Jornalista Celestino Chiuila é para já e recebe a informação de que esta é uma matéria de que vos vamos falar ainda neste telejornal. Agora, dizer que o Presidente já está na capital do país, após uma jornada de trabalho na província do Mochico Leste, cujo ponto central foi a inauguração do Parque Solar Fotovoltaico. À chegada, o chefe de Estado recebeu cumprimentos da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e vamos acompanhar precisamente este momento em que o Presidente recebe os cumprimentos de boas-vindas da Vice-Presidente da República e outros altos funcionários do Estado. Durante a sua jornada de trabalho, o Presidente João Lourenço inteirou-se ainda sobre o grau de execução física e financeira das obras de reabilitação das estradas nacionais 190 e 250, já aqui disse, nos troços Luau-Kazombo e Luau-Cameia, respectivamente. A propósito da inauguração do Parque Solar Fotovoltaico, o Presidente João Lourenço afirmou em declarações à imprensa que o Executivo vai manter o forte investimento na expansão da rede elétrica e do abastecimento de água potável em todo o país. Isso, acrescentou o Presidente da República, no sentido de garantir o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações. E agora, já estamos em condições de mostrar a reportagem do Celestino Chiuila, onde o Presidente da República foi informado sobre o grau de execução física das obras de reabilitação das estradas nacionais 190 e 250. Pouco depois das 9 horas, o Presidente João Lourenço fez o percurso no troço onde decorrem os trabalhos de asfaltagem na Estrada Nacional 250. Trata-se de uma rodovia que liga 3 províncias, Bié, Mochico e Mochico Leste.
Os primeiros 90 quilómetros estão concluídos no troço Luau-Luacano. Dizer que nós estamos a asfaltar 156 quilómetros de estrada, divididos em 2 troços, do Luau a Luacano. Neste momento nós já temos o asfalto até Luacano, estamos a falar mais de 92 quilómetros de estrada asfaltados. Estamos a fazer uma ponte, que é na região do Mocoecejo, que é uma ponte que dentro de dias também chegamos ao fim. Este primeiro troço, obviamente, vamos entregar nos próximos meses, ainda dentro deste ano 2026. Os trabalhos continuam na Estrada Nacional 250, no percurso Luacano, Cameia, Leua e Luena. Quanto ao troço seguinte, do Luacano a Lumege, nós já estamos no quilómetro 34 de 64, 65, o que nos permite também dizer que para o ano de 2027 nós vamos entregar o próximo troço também. Ao longo desses troços nós temos pontes. Dizer também que nesse mesmo troço a traficabilidade de Luau até Luacano, em tempo de chuva, nós fazíamos 6 horas ou até um pouco mais. Hoje nós fizemos menos de 1 hora. Ontem, por exemplo, o teste foi feito, levamos 45 minutos a sair de um ponto ao outro. O que também quer dizer que o trabalho está a ser feito bem. Temos também o programa de pontes. Nós está previsto no acordo da Accra Bridge fornecer 6 unidades de pontes metálicas por aqui. Nós temos vários rios e, obviamente, a nossa prioridade no ano ainda de 2026, a partir do mês de outubro, vamos começar a instalar nos sítios que o Governo Provincial decidirá agora como sítios primários, vamos começar a instalar essas pontes a partir do mês de outubro, que nos leva também parte delas para o ano de 2027. João Lourenço recebeu explicações do Ministro da Construção e Obras Públicas sobre a continuidade das obras na via que interliga o corredor do Lubito, passando pela província do Bié. Vamos ter uma traficabilidade muito grande. A dizer aqui também na Estrada Nacional 250, depois do Lumege, temos um trabalho que está a vir da província vizinha, que saiu do Luena, passa por Leua e encontra também esta mesma estrada no Lumege. Neste caso, nós teremos um corredor que vai partir do Bié até ao Luau, com cerca de 600 quilómetros de estrada. São 5 empresas que estão envolvidas nesse trabalho. Então, esperamos para os próximos tempos uma traficabilidade melhor, uma dinâmica da nossa economia nacional melhor ainda e, obviamente, as dificuldades que o nosso povo tinha antes, hoje já não irá ter. Obras que também registram avanços na Estrada Nacional 190, Luau-Kazombo, complementada a 192. Nos últimos dias, os trabalhos tiveram uma percentagem de 50% de execução física, com mais de 30 quilómetros já asfaltados, dos mais de 100 previstos. Vamos chegar, depois de sairmos do Kazombo, vamos até Chilombo. E, neste sentido, dizermos que o trabalho corre bem. A última visita que a Sua Excelência Senhor Presidente fez, nós estávamos com um grau de execução da obra de 10%. E o Sr. Presidente, na altura, orientou que nós devíamos contratar 3 empresas. E, decorridos quase 11 meses, nós saímos de uma execução de 10% para uma execução de 50%. O que permite-nos dizer que até o mês de junho, julho de 2027, nós vamos ter a estrada que sai do Luau
que passa por várias aldeias e chega até ao Kazombo, a capital da província, completamente feita, e nessa altura nós vamos ter apenas 2 horas de tempo. Dizer que na altura nós usávamos, como disse, 10 a 12 horas, agora com os trabalhos feitos já estamos a usar em 3 horas e meia, e quando a obra estiver feita vamos usar apenas 2 horas. O ministro destacou também a construção de pontes nas 2 rodovias em asfaltagem, numa extensão de 400 quilómetros. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás destacou o facto do governo estar a reforçar a aposta nas energias renováveis para reduzir as emissões de gases com efeito estufa, sublinhando, no entanto, que o tema exige liderança política e que também uma abordagem integrada entre vários setores governamentais. A descarbonização do setor petrolífero, crucial para mitigar mudanças climáticas, envolve a redução das emissões de gases de efeito estufa através da transição para fontes renováveis, eficiência energética, captura de carbono e desenvolvimento de biocombustíveis. Em Angola, o setor aposta na redução da queima de gás, na substituição gradual de combustíveis fósseis para energias limpas, na otimização de processos nas refinarias e no incentivo à produção e uso de combustíveis alternativos, cumprindo deste modo as metas internacionais. Para a NPG, esta visão traduz-se numa abordagem de integração da descarbonização como um pilar estratégico do desenvolvimento do setor petrolífero. Isso implica reduzir emissões e transformá-las em valor econômico, através da participação estruturada em mercados de carbono. Implica, igualmente, criar condições para que os operadores incorporem metas de descarbonização nas suas estratégias, aliadas com padrões internacionais e com compromissos climáticos do país. O PCA da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Paulino Jerónimo, falava durante a Masterclass executiva sobre mercados de carbono em Angola, um encontro que se enquadra na Política Nacional de Descarbonização do Setor Petrolífero angolano, cuja abertura esteve a cargo do Ministro da Tutela, Diamantino Azevedo. Importa reconhecer que estamos perante um domínio novo, em rápida evolução, que ultrapassa o escopo tradicional de qualquer setor isoladamente. Por essa razão, a sua abordagem exige liderança política, visão integrada e uma forte articulação interministerial. O especialista na matéria, Luís Bezerra, falou das metas de descarbonização de muitos países em sede do Acordo de Paris, do custo social que o carbono tem sobre as comunidades, o direito ambiental, mercado de carbono como instrumento para transição, dentre outras temáticas. A Masterclass executiva sobre mercados de carbono em Angola reuniu no auditório Obinacis altos quadros do Ministério da Tutela, incluindo o Ministro, PCAs dos órgãos e organismos do ramo, o Governador do Mochico e parceiros institucionais. O BPC registrou um resultado positivo de 4 mil milhões de kwanzas no ano de 2025. Por outro lado, o banco anuncia que disponibiliza cerca de 30 mil milhões de kwanzas para o projeto Recomeçar Benguela. Esta quarta-feira começa a fase de inscrições das empresas afetadas pelas chuvas de abril. Dizer que o resultado consolidado foi de 18 mil milhões de kwanzas. Destaca-se a Mundial Seguros, com um resultado líquido individual de 16 mil milhões de kwanzas. E pela primeira vez a MUS vai distribuir dividendos e o banco, na qualidade de acionista, também vai receber. O banco está com cerca de 287 mil milhões de kwanzas. Repare, capital mínimo, repare, mínimo de fundos próprios para conferir um rácio mínimo. Mas também um abrigo da supervisão equivalente, okay? O SREP,
O banco está definido enquanto de importância sistêmica. Da última avaliação feita, a informação financeira de governance, de controle interno, feita pelo BNA, sobre dados de 2024, portanto, está definido 18,5%. Qual é o rácio que nesse momento temos no banco? 26%. Portanto, reparem que, desse ponto de vista, não temos temas em relação a prejuízos acumulados. 2.000 famílias vítimas das cheias do Cavaco começam paulatinamente a regressar à casa com apoios que receberam de quase todo o país. Em Benguela, continua o processo de retorno das vítimas do transbordo do Rio Cavaco às suas residências, nos casos em que é considerada a possibilidade de recuperação das casas com apoio do governo. Além de bens de primeira necessidade, os kits integram material de construção civil. Segundo a vice-governadora de Benguela, Kátia Cachuco, mais de 30.000 pessoas estão nesta condição. 2.000 já regressaram aos seus locais de origem. As famílias que já regressaram à casa até o momento, assim, numa estimativa muito próxima à realidade, estamos a falar já em 2.000 pessoas. E ainda faltam, porque nós temos um total muito grande, um universo muito grande, e entre essas famílias, 1.600 são as que vão permanecer nos centros, e o excedente então é que vai regressar. Estamos a falar em 31.000 pessoas, e destas, portanto, só ainda retiramos 2.000. Entretanto, continuam os apoios solidários para as vítimas do transbordo do Rio Cavaco. Malange fez chegar à província várias toneladas de bens diversos. Mal nós recebemos as imagens que nos chegavam de Benguela, Sua Excelência, Sr. Governador, tomou uma decisão. Este povo precisa também de Malange. Daí nós termos criado a campanha solidária Malange Abraça Benguela. Fizemos a recolha durante 2 semanas e este é o resultado de mais de 10 toneladas de diversos produtos não perecíveis que trazemos para minimizar as dificuldades dos nossos irmãos. O governo da província de Benguela também já trabalha na preparação de espaços onde serão colocadas as famílias sem condições para o retorno aos seus locais de origem. Seguimos para o primeiro intervalo. É rápido. Nós voltamos já. Em apenas 48 horas, as águas do Soio foram palco de 2 acidentes que envolveram pescadores provenientes de Cabinda e Luanda, num cenário marcado pelo susto e pela tensão no mar. As ocorrências associadas a alegadas avarias mecânicas terão culminaram com a destruição total de uma das embarcações, levando ao resgate das vítimas pelas autoridades marítimas, que conseguiram evitar consequências graves. As imagens do resgate foram amplamente difundidas. Revelam um momento de aflição vivido pelo grupo de 7 pescadores que se encontrava à deriva a largas horas nas águas do Soio, província do Zaire. O momento do resgate por uma embarcação petrolífera também foi registado. Quando foram 6 horas de madrugada, começamos a gelar o peixe. Então, quando estávamos a gelar o peixe, veio um peixe mais grande, estava atrás do atum, chamado espadarte. Então, ele veio, chega lá, bate atrás da chata, lá na popa, onde fica o motor, fura. Quando ele fura, e o peso que estava lá já também na chata era já por demasiado. Então começou a entrar água, não tínhamos como fazer para tirar a água. Tentamos tirar os bidões de gasolina para botar na água, botamos todas as coisas, mas mesmo assim não tivemos como fazer. Então a chata começou a ir fundo. O grupo de 7 pescadores, provenientes de Cabinda, encontrava-se no mar há 7 dias, até ao momento do acidente, que deixou a embarcação de fabrico artesanal completamente destruída. Os marinheiros gozam de boa saúde. O armador já foi acionado. Eu só tinha mesmo só aquela fé, aquela garra, dizendo aos outros que
ninguém pula, ninguém se bate. Todos nós vamos ficar mesmo aqui juntos, por enquanto que a embarcação ainda não partiu, está fundo, mas está a boiar. Vamos aguentar mesmo aqui, ninguém pula. Primeiro foi apanhado eu, que foi a busca do socorro, depois foram apanhados eles no outro rebocador ou no outro. Por mais tarde nos organizamos, eles organizaram nós, metemos no rebocador, perdemos tudo e depois viemos para cá. Os homens foram amparados pela Comissão Técnica de Busca e Salvamento no Mar, que integra instituições como a Marinha de Guerra Angolana, a Polícia Fiscal Aduaneira, a Capitania do Porto do Soio e os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Se não fosse os coletes, todos eles poderiam desaparecer mesmo, de facto. Mas tendo em conta que eles estavam equipados com coletes salva-vidas e é que permitiu o tempo para que a embarcação petroleira chegasse até lá e resgatar essas pessoas. Enquanto fazíamos esta reportagem, veio a confirmação de mais um caso. Informações preliminares, avançadas pela Capitania do Porto do Soio, dão conta do resgate de 6 pescadores artesanais que se encontravam à deriva nas proximidades do Bloco 15. Presume-se que uma avaria mecânica esteja na base da ocorrência. Estamos a criar as condições com os demais órgãos para poder socorrer e a fim de trazê-los aqui de volta. De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária, a embarcação é proveniente de Luanda e os seus ocupantes estão estáveis. Reitera, no entanto, a necessidade dos armadores equiparem as suas embarcações com meios que garantam uma navegação segura. A embarcação, para ir ao mar, tem que estar, em termos de documento, legalizado. Isso tem que ter licença, as suas licenças regularizadas e também criar as condições de segurança a bordo. 2 ocorrências registradas em menos de 48 horas, com um total de 13 sobreviventes. São números que levam a estatística de acidentes náuticos nas águas do Soio, província do Zaire. 2 funcionários de uma empresa ligada ao setor da saúde foram detidos pela polícia, suspeitos do envolvimento no desvio de uma viatura e também de material hospitalar. Segundo as autoridades, um dos suspeitos iria utilizar os bens para montar um posto médico com equipamentos alegadamente roubados, num caso que levanta sérias preocupações sobre o desvio de recursos destinados ao Sistema Nacional de Saúde. Segundo a Polícia Nacional, na província do Icolo-Ibengo, o material hospitalar seria usado num centro médico construído pelos mesmos. Esses cidadãos furtaram 5 camas hospitalares com os devidos apoios, 21 cestos de transportação de alimentação dos pacientes e também 5 cubas de condicionamento de alimentação. Dentre esses bens furtados, consta também uma viatura de marca Hyundai, do tipo carrinha, que também retiraram daquela unidade hospitalar. A Polícia Nacional repudia tais ações que beliscam os investimentos no setor e prejudicam a todos. São funcionários, um exerce a função de motorista e o outro de enfermeiro, sendo que o segundo, o enfermeiro no caso, pretende dar início à sua atividade de empreendedorismo, onde na zona verde, na província de Luanda, propriamente na zona do Lar do Patriota, está a construir um centro médico e entendeu então retirar de forma fraudulenta os bens do Estado para alocar no seu centro médico para benefício próprio. O intendente Euler Matari diz que a viatura que foi furtada, a viatura de marca Hyundai do tipo carrinha, encontrava-se na madrugada de ontem estacionada junto a um bar, na rotunda do Zango 1. Portanto, os 2 funcionários da mesma unidade hospitalar encontravam-se no interior deste bar a consumir. É o facto que chamou a nossa atenção e dali então foram abordados logo após e na abordagem, na interação, foram confessos de que retiraram esses bens.
Os prováveis autores encontram-se detidos e serão presentes ao Ministério Público. O debate nas comissões especializadas da Assembleia Nacional foi suspenso hoje para permitir uma definição mais clara do conceito de notícia falsa e também no estabelecimento de limites da intervenção do Estado no espaço digital. Durante a sessão, os deputados da oposição manifestaram preocupação com a dificuldade em identificar os responsáveis por páginas nas redes sociais que divulgam conteúdos controversos ou alegadamente falsos. A proposta de lei tem como objetivo combater a disseminação de notícias falsas no ambiente digital, estabelecendo regras para responsabilização de autores de conteúdos considerados enganosos ou prejudiciais. Se nós não definirmos com precisão o que é uma notícia falsa, poderemos então ter o risco de desinformação ainda mais e de dificuldade técnica de percepção o que é uma notícia falsa. Numa fase conhecida como discussão na especialidade que antecede a votação final em plenário, a análise do diploma artigo por artigo foi essencial. A participação do cidadão na vida pública, que tem consagração constitucional nos termos do artigo 52, não deve ser entendido apenas como um direito absoluto, na medida em que a sua concretização deve ter em conta o dever adstrito a todo cidadão de cumprir e respeitar os direitos e liberdades, garantias fundamentais, também com consagração constitucional. Apesar do consenso quanto à necessidade de combater a desinformação, surgiram posições divergentes. O próprio sistema constitucional já equilibra a liberdade e responsabilidade. E não existe vazio legal nem lacuna no nosso ordenamento jurídico. Alguns parlamentares defenderam a urgência de mecanismos legais para travar conteúdos que possam afetar a segurança pública e a estabilidade social. Por vezes as pessoas disseminam sem se preocupar com a origem da informação, se é só disseminar. Mas há quem produza mesmo com este intuito de causar dano ao outro, de manchar a imagem. Essa lei veio exatamente proteger a todos nós, e principalmente a nós políticos, que temos a responsabilidade de representar os cidadãos e nessa medida precisamos de falar e estamos muito expostos. Outros, no entanto, alertaram para o risco à liberdade de expressão e para a possibilidade de interpretação subjetivas sobre o que pode ser considerado informação falsa. E se a lei tiver como âmbito aquilo que se divulga ou se produz na internet, eu posso não utilizar a internet apenas como veículo de divulgação e não de produção. A ser assim, precisamos alargar, porque a mentira vem de todos os lados. Nós hoje, quando estamos a aprovar essa lei, não podemos desassociar o sistema. Nós aprovamos uma lei de cibersegurança. Há questões que estão a ser levantadas aqui, nesta lei, que já estão na lei de cibersegurança. Aquela questão que a deputada Weba levantou, como saber quem são os operadores. A cibersegurança é a polícia que vai saber disso. Se por um lado existe uma lei específica que dá tratamento aos géneros jornalísticos, portanto, que são tratados pelos órgãos de comunicação social tradicionais, esta refere-se e é específica apenas a informações falsas, ou seja, fake news no espaço virtual, na internet. Mas temos que, de facto, melhorar, tipificar a norma relativamente a esta diferenciação. Me parece que o que tem problemas é o artigo 3º sobre as definições que vão ser trabalhadas, mas eu acho que isso
não implica que a gente não faça a discussão do capítulo 2º. Depois da discussão, a proposta segue agora para possíveis ajustes antes de ser submetida à votação final. Caso seja aprovada, a nova lei prevê estabelecer sanções para quem divulgar conteúdos falsos na internet em território nacional. Tony Helena e Lucrécia Augusto, a Assembleia Nacional. A União Europeia e parceiros reforçaram o compromisso com o corredor do Lobito, uma das principais plataformas logísticas e de integração económica da região, ao destacar investimentos que ultrapassam os 2.000 milhões de euros em Angola, RDC e na Zâmbia. O Fórum Empresarial União Europeia-Angola vai juntar em Luanda durante 2 dias cerca de 900 participantes, destaque para 200 empresas europeias com maior presença de países como Portugal, Bélgica, Alemanha e França, ávidos por parcerias, contactos, identificar áreas de negócios, linhas de financiamento e promover o desenvolvimento sustentável do país, com foco no corredor do Lobito, eixo ferroviário que interliga Angola, RDC e Zâmbia. Desde 2023 foram investidos nos 3 países que compõem o corredor do Lobito cerca de 2.000 milhões de euros, sendo que 730 milhões de euros foram doados pela União Europeia e o remanescente é resultado de empréstimos e investimento privado europeu. É um fórum em que nós estamos a tentar atrair o investimento, tanto os investidores europeus, o setor privado europeu, para investimento em Angola e também uma oportunidade para ver com as empresas angolanas onde é que nós podemos investir naquilo que nós chamamos a nova forma de a nossa estratégia, a nova estratégia do Global Gateway, ou seja, usar o investimento privado como um leverage, portanto, para poder realmente fazer aumentar a possibilidade de investimento em Angola. E, portanto, é um fórum que vai permitir às empresas europeias conhecerem quais são as oportunidades em Angola e às empresas angolanas saberem quais são os fundos europeus que podem utilizar para investir em Angola. Desde março do corrente ano, têm decorrido reuniões entre empresários europeus e a IPEX, refletindo-se em 110 intenções de investimento em Angola. O fórum vai abordar aspectos ligados à agricultura, logística, transportes, energia, telecomunicações, matérias-primas e também a iniciativa Global Gateway, estratégia da União Europeia, contempla um pacote de investimento África-Europa com cerca de 150 mil milhões de euros, destinados ao reforço da cooperação com parceiros africanos. A União Europeia, com o seu orçamento, que é de doação, mais os Estados-membros, que normalmente é, obviamente, empréstimos, mais as suas empresas financeiras ou as agências financeiras dos Estados-membros, mais o nosso Banco Europeu de Investimento, que é o nosso, digamos, braço armado financeiro da União Europeia, todos juntos fazerem, digamos, o bolo de investimento nos países parceiros. E aqui é a oportunidade, exatamente, de verem quais são as oportunidades de negócio em Angola, para as empresas que não estão ainda cá. Estamos a trazer, tanto ao todo, estamos a falar à volta de 900 participantes, entre europeus e angolanos também, vindo à volta de 200 empresas europeias, grandes empresas, outras já cá estão, e outras que são angolanas, não é? Que também querem ver quais são as oportunidades com os fundos europeus de poderem desenvolver os seus próprios negócios também aqui em Angola. A União Europeia tem sido parceira do Executivo angolano também na formação de quadros e melhoria do ambiente de negócios. Atualmente, cerca de 1.500 empresas europeias operam em Angola. Em novembro do ano passado, Angola acolheu a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Reuniu altos líderes e assinalou 25 anos de cooperação entre África e Europa. No quadro das celebrações alusivas ao Dia da Língua Portuguesa, que se assinala amanhã,
O grupo de embaixadores da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa em Dili, nomeadamente Angola, Brasil e Portugal, em estreita parceria com as instituições timorenses, deram início a um programa de uma semana dedicado à valorização e promoção da nossa língua. A cerimónia de abertura decorreu na Embaixada de Portugal, com uma exposição em homenagem a José Saramago, único autor lusófono laureado com o Nobel de Literatura em 1998. O programa prossegue até ao dia 10 deste mês, com diversas atividades culturais promovidas pelas embaixadas de Angola e do Brasil. O encerramento será marcado por um concerto do grupo musical português Senza, em Dili. José Andrade de Lemos, o embaixador de Angola na República Democrática de Timor-Leste, sublinhou a relevância da língua portuguesa como património comum e motor de cultura, ciência e de diplomacia. E agora, o estado do tempo. O Petro de Luanda está a uma vitória de conquistar o pentacampeonato de futebol da primeira divisão em Angola. Um assunto para ver quando regressarmos depois do intervalo. Até já. Penta, depois de golear o Redonda do Bengo por 5-2 em jogo da 25ª jornada. Para a mesma ronda, destaque para as vitórias do 1º de agosto e do Cabo Escorpo do Palanca e o empate do Williette de Benguela. O Petro de Luanda protagonizou uma exibição convincente ao golear o Redonda Futebol Clube por 5-2 no Estádio Municipal do Dande, província do Bengo, em partida referente à 25ª jornada do Girabola. No estádio completamente lotado, os tricolores começaram a partida a perder, mas rapidamente demonstraram superioridade técnica e mental e acabaram por triunfar por 5-2, reforçando a caminhada rumo à revalidação do título. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Hoje ficamos por aqui. Assim, em especial, desejo boa noite, continuação de uma ótima semana.